A paz de Jesus, uma boa tarde a todos que estão conosco aí nessa live. Que Deus abençoe. A gente vai continuar aqui hoje com continuar os nossos estudos aqui do livro de a Epístola de Pedro, segunda Epístola de Pedro, que foi onde a gente parou. Segunda Epístola de Pedro. E a gente parou no capítulo 3. Aliás, no capítulo 2 ainda. A gente vai fechar aqui o capítulo 2, onde nós paramos aqui. Capítulo 2, no versículo 12, né? A gente chegou a falar um pouquinho aqui quando Pedro, ele está falando sobre os falsos mestres, né? E ele dá o exemplo de Balaão. Ele passando para aqueles irmãos que ele estava fortificando ali na fé, irmãos que haviam passado por perseguição, que estavam ainda passando por perseguição. Então ele escreve a sua segunda epístola, e dessa vez não somente para confortar, mas também para que eles ficassem mais enraizados nos ensinamentos de Jesus. Então ele aprofunda mais os ensinamentos de Cristo com eles. E nesse capítulo 2 ele fala para os irmãos tomarem cuidado com os falsos mestres, que já estavam se infiltrando, mesmo na igreja primitiva, eles já estavam se infiltrando no meio do povo de Deus para tentar desvirtuar a atenção, daquele povo que estava se convertendo para ensinamentos, doutrinas que se desviavam daquilo que Jesus tinha ensinado, e se desviavam em muito. E ele começa a mostrar exemplos no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, nos antepassados do povo judeu, no caso, de falsos profetas que haviam tentado desviar o povo dos ensinamentos da lei de Moisés, comparando com aqueles que agora no Evangelho tentavam desviar o povo dos ensinamentos de Cristo, Então ele cita aqui, a gente parou exatamente onde ele cita Balaão, o profeta Balaão, que era um profeta que ele foi convidado, pelo rei ali do povo inimigo, para poder amaldiçoar o povo de Deus, que o povo de Israel, no Antigo Testamento, era aquele povo que representava ali o Criador, que Deus havia escolhido através de Abraão, para poder ser uma referência para os outros povos da terra. Então, o povo de Israel, o povo de Deus daquele momento, daquela aliança, que era considerada referência, para todo o resto da humanidade, e por onde veio Jesus, por meio do qual veio Jesus desse povo, era um povo que Deus havia abençoado. E o rei, ele quis amaldiçoar o povo, então ele chama aquele profeta, aquele homem, ele chama ele para poder amaldiçoar, e ele promete riquezas, só que ele disse que não podia amaldiçoar aquilo que Deus havia abençoado. E aí o que acontece? Quando ele diz isso, ele se nega a amaldiçoar, porém, ele não estava obedecendo a Deus. Na verdade, ele não obedeceu a Deus. Por que ele não obedeceu a Deus? Porque em vez dele amaldiçoar, para ele não ficar mal com o rei, o que ele faz então? O rei de Moabe, que chama a Balaão para amaldiçoar. Ele faz o seguinte: ele não aceita amaldiçoar, porém ele dá maus conselhos. O rei de Moabe, então, ele promete riquezas, ele promete uma posição para ele, porém ele vai a caminho, vai até os moabitas para poder chegar lá, ele vai se aproximando do perigo. Ele diz que não vai amaldiçoar o povo não, mas ele vai em direção àquela chamada, e Deus permite que ele vá. Agora vamos entender uma coisa: se a pessoa não quer estar em contato, com aquilo que é pecaminoso, por que ela vai na direção daquilo que tem pecado? A não ser que Deus não tivesse enviado realmente. Mas Deus não foi Deus que enviou. Deus não tinha aquele propósito na vida de Balaão. Não falou assim: Balaão, eu vou te enviar esse povo para que você possa mostrar a minha verdade. Não. Ele foi convidado pelo rei dos Moabitas para amaldiçoar o povo de Deus. Ele foi convidado para pecar, para desobedecer a Deus. Então, se ele
realmente tivesse um coração reto, ele diria não e pronto, ele não ia nem atender o chamado, ele não ia, mas ele foi, né? Ele foi tentado e ele respondeu a essa tentação, mesmo dizendo que não ia fazê-lo. Ele respondeu e foi na direção desse povo ali, desse rei. E a gente já viu aqui na semana retrasada, né, que ele vai a jumentinha, tenta impedi-lo, né, ele vai montar, Deus usa até uma jumenta, a ponto da jumenta chegar a falar com ele, uma jumenta, né, que na verdade um anjo estava ali no caminho, bloqueando a passagem daquela jumentinha que ele estava montado, né. Então 3 vezes a jumenta bloqueia o caminho dele, 3 vezes ele espanca a jumenta, porque aquele anjo estava no caminho da jumenta e não permitiu que a jumenta passasse, e era Deus impedindo que ele continuasse naquele propósito de ir em direção à tentação. Então, olha só como é que às vezes isso acontece. Isso estava acontecendo aqui na igreja também. Pessoas que estavam já naquela época, e a gente vê hoje em dia, que assim, teoricamente elas estavam querendo fazer a vontade de Deus, mas na prática estão se aproximando cada vez mais do pecado. Por quê? Ele não era do povo judeu, Balaão, a gente sabe que ele não era, né? Porém, ele sabia que existia um povo de Israel, ele sabia que existia um Deus vivo, ele sabia que esse Deus era um Deus que não deveria brincar com ele podia ter temido esse Deus, mas não, ele conhecendo isso, ele diz que não ia fazer, eu não vou amaldiçoar, mas ele vai na direção, né? E isso acontece muito hoje em dia, pessoas que estão brincando com Deus, brincando com a palavra de Deus, né? Pessoas que estão um pé aqui, um pé lá, não, eu acredito, né? Eu respeito a Jesus, eu respeito o Evangelho, mas na hora da prática, na hora que é convidado para estar ferindo os princípios de Cristo, aquela pessoa, em vez de se afastar, em vez de ela realmente confessar o seu cristianismo através das suas atitudes, ela tem atitude contrária. Ela vai e se assenta na roda dos escarnecedores. E era isso que Balaão estava indo fazer. Só que quando a jumentinha, né, ele espanca aquela jumentinha, Deus permite que aquela jumenta fale. Olha só, o poder de Deus é imenso, até fazer um animal falar, né? E aquela jumentinha repete o que o anjo estava falando, né? Para não amaldiçoar aquilo que Deus tinha abençoado. E ao chegar, ele chegar a ver todas essas coisas mesmo assim, né? Ele não promete não amaldiçoar, mas ele vai até o rei de Moabe. E o que acontece? Ele cai na tentação. Então ele não faz de um jeito, mas faz do outro. Ele vai e dá conselhos para que aquele povo, aquele rei colocasse os jovens daquele povo, as jovens daquele povo, em contato com os jovens do povo de Israel, e então eles fossem atraídos pelas jovens daquele povo, seduzidos porque eram jovens belas, né? O povo de Israel estava ali no deserto, haviam homens jovens, havia as mulheres jovens, o povo de Moab estava ali perto, né? Haviam mulheres ali, e pode acontecer daqueles jovens solteiros se encantarem com as moças daquele povo, e ele deu esse conselho de fazer essa aproximação fazendo festas, colocando festas, promove festas para que o povo de Israel, né, se aproxime das festas, para que os jovens venham, e aí acabaram esses jovens realmente caindo nessa armadilha. Eu só estou resumindo que a gente já falou sobre isso. Caem nessa armadilha, se envolvem com aquelas jovens e acabam caindo em pecado ali, desobedecendo na fornicação, né? E essas festas eram promovidas aos deuses para adorar esses deuses pagãos, e aí eles cometem o pecado da fornicação, eles cometem o pecado de adorar a outros deuses, se prostrar diante de ídolos, e fazendo o povo de Israel cair em maldição e desgraça. Olha só como é que as coisas são sutis, né? Não chegou assim o pecado nesse momento de uma forma clara, porque ele não chegou e não amaldiçoou, né? Balaão não chegou e falou aquilo que não devia, amaldiçoando o povo de Israel, porque ele sabia que não tinha que tocar nisso, porque ele viu ali que a coisa era séria. Mas, sutilmente, o pecado veio de outra forma. Isso estava acontecendo na igreja primitiva, pessoas entrando com conselhos maus, né?
e levando pessoas a pecarem através dos maus conselhos. E acontece hoje. A gente vê isso hoje em dia. Quando a gente quiser algum conselho do Senhor, né, se a gente tem contato com Ele, a gente deve chegar para Ele. A gente tem que tomar muito cuidado para quem a gente vai contar as nossas necessidades, com quem a gente vai repartir os nossos problemas. Até mesmo dentro da igreja. Infelizmente é assim, porque o ser humano, ele tem a tendência a cair. Até mesmo para você contar os teus dramas, pedir, né, uma orientação. Em primeiro lugar, a gente tem que dobrar o nosso joelho e pedir orientação ao Criador, ao nosso Deus, pedir que o Espírito Santo fale conosco. Mas nós somos humanos, precisamos também às vezes ouvir uma voz de alguém, né? De alguém que esteja ali olhando pra gente, que seja ali de carne e osso igual a gente ali nesse momento aqui, né? Esteja ali diante de nós. E Deus pode usar pessoas sim para nos aconselharem, mas a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente vai tomar esses conselhos, porque o diabo, ele é sujo. Ele não vai usar aquela pessoa de onde você menos espera. Foi assim que estavam entrando as heresias dentro da igreja. Através de pessoas que às vezes eram até consideradas, né? Pessoas que eram até, cristã, né? Uma pessoa de Deus e tal, mas que se desviava facilmente. A gente não conhece o coração do homem, estava se corrompendo por dentro e às vezes os irmãozinhos, em vez de procurar a orientação numa pessoa enviada pelo Espírito Santo, acabavam ouvindo conselhos errados, doutrinas errôneas, e o povo de Deus acabava sofrendo. E assim acontece. Quanta gente não está sofrendo aí, tomou decisões erradas na sua vida, se afastou da vontade de Deus, porque fica ouvindo a um e a outro, em vez de ir para a Bíblia, em vez de consultar o Senhor, e em vez de deixar que Deus coloque, através do Espírito Santo, aquela pessoa idônea. E aquela pessoa idônea, muitas vezes, não vai ser aquela que vai te falar aquilo que você quer ouvir. Às vezes, isso aí, quando alguém fala uma coisa que a gente quer ouvir, chega pra gente dar um conselho que a gente está querendo ouvir, isso é de Deus, né? É de Deus, veio de Deus essa pessoa. Mas quando a pessoa fala justamente aquilo que a gente não estava querendo ouvir, não faça isso, cuidado com isso aí, isso vai te levar para o caminho errado, mas parece bom, isso vai me promover, isso vai me ajudar, isso vai me fazer, né? Vai abrir portas, ou sei lá, isso vai me trazer dinheiro. Aí a gente fala, olha, cuidado, né? Porque o inimigo, ele não vai se aproximar de você e vai se manifestar de uma coisa da forma feia. Ele vai usar às vezes uma coisa até bem, uma ideia genial, uma coisa atraente, ou então, né, uma coisa que te agrade o seu eu, que te massageie o ego. Ele vai usar isso. Então, muito cuidado. Não é que você não vá ouvir as pessoas, mas a gente tem que ter o filtro de Deus. A gente tem que saber parar e filtrar. Peraí, Senhor, é isso que o Senhor quer nesse momento? É assim, está de acordo com aquilo que o Senhor Jesus pregou? Então, Pedro está aqui, né? Falando então sobre esse exemplo aí de Balaão, que a consequência que trouxe sobre o povo foram 24 mil israelitas que morreram aí em consequência desse pecado que Balaão, né, através do rei Balaque ali, que deu aquelas festas e cheias de modalidade, de adoração a ídolos, e os filhos de Israel, os jovens se aproximaram, se deitaram com aquelas mulheres ali, né? E aí o que acontece? Eles se desviaram e 24 mil morrem ali. É um problema sério quando a gente não ouve a palavra de Deus, né? O salário do pecado é a morte, infelizmente. Às vezes não é a morte física, mas é a morte em várias áreas da nossa vida, né? A morte espiritual, que é a pior, né? E no final, o que acontece, né? Quando Israel guerreia contra os midianitas, Balaão também acaba morrendo nessa guerra aí. Numa guerra, né, contra os midianitas, que ele fazia parte daquele povo, ele acaba morrendo junto ali. E se ele não se arrependeu, a gente sabe que o fim eterno foi trágico também daquele homem, né? Que podia ter se convertido vendo tanta coisa boa que Deus fazia no povo de Israel. Bom, e aqui na segunda epístola de Pedro, né, diz também aqui, continuando, no versículo 17: esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade,
que está dizendo aqui, né? Jactância é o que? Arrogância, né? Quando a pessoa ela faz parte de Cristo e Cristo está nela, a arrogância é uma coisa que tem que ser deixada de lado. Muitas vezes, né? Tem pessoas que elas têm a tendência a ser arrogantes. Mas quando elas conhecem a Cristo, isso é uma coisa que elas vão sendo libertas. Por quê? Né? Não combina. Arrogância com Cristo. Cristo nunca foi soberbo, ele era o Filho de Deus e ele sempre foi humilde, ele sempre chegou com humildade. Se houve vezes que ele se impôs, é diferente de se impor, né? A pessoa não é que a pessoa vai deixar ser pisada por qualquer um, né? Não é que a pessoa não vai ter uma postura de respeito. Não é? Arrogância é uma coisa, impor respeito é outra. Você não é obrigada, né, a aceitar tudo que as pessoas falam, a concordar com o que todas as pessoas falam, né? Não é isso. Você pode impor respeito, sim. Você pode ter uma forma, uma opinião formada, sim. E você pode se colocar, sim, mas nunca tentando pisar o outro. Nunca tentando pisar o outro. Você pode ser uma pessoa que se coloque de uma forma que você não deixe que o outro venha te envergonhar, né? Que você tenha a palavra justa no momento justo para que a pessoa possa se colocar no seu lugar. Sim, muitas vezes é necessário. Jesus também fez isso com os fariseus, tantas vezes, né? Mas não porque ele fosse arrogante, é porque era o momento dele agir. Ele agir com mais veemência contra aqueles que estavam agindo contra Deus. É diferente, são situações. Mas quando a gente fala aqui de ser arrogante, é aquela pessoa que todo tempo ela quer impor o que ela pensa de uma forma agressiva, ou ela se acha melhor, ou ela quer que tudo que ela faça seja o melhor, ela quer aparecer mais, né? É o soberbo. E a palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo. Então, soberba não combina com Cristo, né? Jesus não era soberbo. Então, aqui fala, né, que, cuidado, olha só, porquanto proferindo palavras de jactanciosas, né, de arrogância, de vaidade, engodam com paixões carnais, né, engodam essas pessoas que estavam se infiltrando ali, que tentam se infiltrar no povo de Deus, elas vêm com armadilhas, olha só, Deus quer que você seja assim, por exemplo, né? O que Satanás fez? Levou Jesus estava ali no deserto, ele levou lá para o alto, né? Um pináculo lá. Olha, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares, né? Olha só, aquilo ali era o quê? Uma armadilha, estava um engodo para Cristo, para o Filho de Deus foi feito isso. Imagina, Satanás fez isso com Jesus, que era o Filho de Deus, imagina com a gente. Tudo isso, você só tem que se prostrar diante de mim, só tem que negar os seus princípios. E é assim com a gente. Foi assim na igreja primitiva. Quantas vezes não devem ter chegado muitos filhos do inimigo, né, ali, fariseus, ou outros falsos profetas de outros princípios, né, de outras religiões, e devem ter chegado para os cristãos da primitiva, não tem problema não você se dobrar diante desse ídolo, né? Jesus ele aceitaria, né? Ele ia entender que você adorasse a essa estátua, ou algum fariseu da lei. Olha só, vocês não podem estar ouvindo a essa seita, porque esse Jesus já foi embora, né? Vocês têm que continuar adorando somente ao Deus Pai, ao Criador, né? E não a esse que se diz Filho de Deus. Quantas vezes não devem ter chegado assim sutilmente, se aproximado daqueles cristãos novos convertidos, tentando tirar deles o que Jesus e os discípulos tinham plantado ali, a palavra do Evangelho. Muitas vezes infiltrado na igreja, colocando paganismo. Tanto aconteceu que a gente sabe que a igreja se desviou, né? Várias correntes foram surgindo por aí e se chamando de cristã e de evangelho, que não tem nada a ver com a Bíblia, né? E surgiram outras religiões que se dizem cristãs, que muitas vezes estão rompendo com os princípios de Cristo. Estão trazendo idolatria, estão trazendo outros mediadores, que não Jesus, né? Que não é Jesus. Bom, continuando aqui. Engodam com paixões carnais, por libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante conhecimento do Senhor Jesus, Salvador e Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos
tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Gente, isso é muito sério, né? O que está falando aqui? Daqueles que se desviaram. E quanta gente a gente não vê hoje que às vezes falava de Cristo, né? Pregava para outras pessoas, evangelizava, orava, e quando a gente ouve falar daquela pessoa, a gente se afasta. Mas fulano tá terrível. Fulano tá se drogando. Mas como? Uma pessoa que, né, pregava para aqueles que eram usuários, alguma coisa assim, ou pregava para aqueles que iam para lugares errados, se prostituíam. E como é que essa pessoa agora está fazendo a mesma coisa? Essa pessoa orava. Mas isso acontece. Por quê? Um relacionamento que não é alimentado pelo amor, pelo diálogo, um relacionamento humano. Vamos falar de casamento, né? A gente é casado, quem é casado, né? Ou uma amizade também, né? Vamos para o casamento, que é uma coisa, um laço mais forte. Se no casamento que não é alimentado por experiências juntas, por projetos, viver projetos juntos, né? Estar juntos, partilhar de coisas, de alegrias, até mesmo de problemas, mas estar ali um apoiando o outro, conversar. Um relacionamento que não tem conversa, conhecimento da opinião do outro, né? Que cada um vive para lá, outro para cá, tende a cair no esfriamento, né? E muitas vezes numa ruptura da relação. Quanto mais o relacionamento com Deus. Isso acontece. Então, às vezes, tem gente que está falando de Deus, que está pregando Jesus, que está numa congregação cristã, numa igreja. A gente não imagina. Mas o seu relacionamento com Deus, a sua troca com Deus, a sua conversa com Deus, né? O seu aprendizado, das coisas de Deus, ele vai deixando de lado, vai substituindo isso por outras coisas, né, terrenas, que não é pecado, é claro, você ter projetos, né, de trabalho, de coisas terrenas, de estudo, isso é bênção. Mas o seu relacionamento com Deus não pode ser deixado no esquecimento para que essas outras coisas ocupem o lugar dele. Então, se isso acontece em relacionamentos humanos, Deus também vai acontecer. Ah, Deus, eu não tenho tempo de meditar na tua palavra, eu não tenho tempo de falar contigo, porque eu tenho tanta coisa para fazer. A pessoa já não ouve mais Deus falar com ela já não procura mais saber qual é a vontade de Deus para ela, já não partilha das mesmas coisas. Ah, Senhor, eu quero saber dos projetos para mim, me mostra. Aí o que acontece? A vida espiritual esfria, né? Não lê o Evangelho, não lê a palavra, né? A Bíblia, não procura meditar ali, aplicar aquilo na sua vida. O que acontece? Não troca experiência com pessoas da mesma fé, né? Pessoas também que tenham experiências com Cristo. Começa a esfriar. E aí vem as tentações. E aí o que acontece? A carne, né? A natureza carnal começa a tender para o quê? Para as coisas carnais. E quando a gente vai ver, mas fulano era uma bênção. E fulano tá longe. Fulano agora não quer saber mais nada de Deus. E isso já estava acontecendo ali na igreja primitiva que está aqui, ó. O que acontece aqui? Olha o que Pedro está dizendo, né? Que depois de eles terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento, ou seja, eles já conheciam o Senhor Jesus. Conheciam a palavra, a vontade de Deus. Deixando o quê? Se enredar de novo e foram vencidos. Sabe o que quer dizer isso? Que é uma luta diária. É uma luta, muitas vezes, é uma batalha, a gente, né, deixar a nossa carne de lado e falar, não, eu quero as coisas de Deus, eu quero Jesus na minha vida, eu quero pender mais para o lado espiritual, porque a gente está no mundo carnal, a gente tem as coisas da terra para resolver. Então, se a gente não lutar para deixar que Deus esteja na frente disso tudo aí, acaba sendo vencido, né? E aqui falar que vencido tornou o seu último o pior. E o pior vem aí. É pior aquele que não conhece, né? Que conhece, aliás, que conheceu a Cristo e se afastou dele. É pior o estado dele. E muitas vezes é pior para voltar. É pior até para a gente lidar com essa pessoa, né? E trazê-la de volta do que aquele que não o conhecia, a Cristo. É mais fácil evangelizar alguém que não conhece a fé, que está ainda em busca, que está com fome, que está com sede de Deus, que está ali, que vai abrir o coração, que vai deixar Deus entrar,
numa hora de necessidade ou mesmo numa hora de fome espiritual, de vazio, do que aquele que já provou da graça, conhece já a Jesus, já teve experiência com o Espírito Santo e ele se afasta. Porque tudo que você falar para aquela pessoa, ela fala, mas eu já sei disso. Ah não, mas eu já conheço, eu já sei como é que é. Ele parece que ele fica com um escudo, ele cria um escudo. Ele cria uma resistência, ele bota um escudo na frente, ele cria uma resistência contra as coisas. Não, mas isso aí eu já sei. E aí, o que você diz para essa pessoa, né? Não, mas eu tô bem, eu tô com Deus. Fica muito complicado. E aí a gente vai terminando aqui, né, no versículo 21. Pois melhor lhes fora, que eu acabei de falar, nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes foi dado. Olha o que Pedro está falando aqui. Quem aqui nunca conheceu, né, esse tipo de coisa? Quem aqui nunca viveu, ou na sua família, ou com alguém, que você foi, né, tentar resgatar e ele está ali vacinado já? Por quê? Porque é uma pessoa que criou já uma resistência por conhecer a palavra. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, certo provérbio. O cão voltou ao seu próprio vômito. A porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Eu vou fechando aqui. É muito triste, né? Imagina, olha que palavra pesada, né? O cão voltando para o vômito, ou seja, aquilo que ele havia colocado para fora, considerado impuro, aquilo que ele tinha tirado da sua vida, que atrapalhava o seu relacionamento com Deus, né? Aquela coisa que deixava o seu coração sujo, aqueles sentimentos errados, os rancores, as dissensões, as invejas, as amarguras, né? A falta de perdão. Tudo aquilo que ele sabia que era uma sujeira que estava ali, ele tinha jogado fora, né? Os vícios, a maledicência, né? E outros sentimentos mais, né? As blasfêmias, a vontade, né, de estar no mundo aí fazendo o que quer e não aquilo que Deus lhe chama para fazer, né? Entristecendo ao Espírito de Deus. Tudo isso que jogou para fora, como se tivesse vomitado isso, agora aquela pessoa volta para aquela impureza ali e traga de novo tudo aquilo que faz mal, que não deveria estar dentro de si. É assim que é comparado aqui por Pedro. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que vier à nossa vida. Primeiramente, Jesus, o Senhor está nisso? Me deixa ir até onde o Senhor quer que eu vá. E da onde o Senhor não quer que eu passe, não me deixa passar. Eu vou até onde o Senhor me permite, onde o Senhor quer que eu esteja. Nem me permita. Mas aonde o Senhor quer. E onde o Senhor não me permitir, nem permita que eu chegue. Sabe? Muitas vezes isso vai trazer um incômodo a você. Porque às vezes Deus vai fechar alguma porta que você não queria que Ele fechasse. E você vai dizer, poxa, mas eu queria entrar nessa porta. Calma, meu querido. É melhor sofrer com Jesus, né, por uma coisa que você perdeu no momento, que você achava que era mirabolante para sua vida e você fica frustrado, mas essa sua frustração lá na frente vai redundar para você em grande bênção, porque Deus jamais vai fechar uma porta, um caminho para você que fosse te fazer bem. Embora pareça que é bom no início, você ia ver lá que não ia ser aquilo que você esperava. Então deixa, né, essa frustração agora vai passar. Mas quando Deus te der aquilo que Ele está preparado para você, você vai ver que é muito melhor desfrutar das coisas que Deus prepara. Porque essas sim são as adequadas e ideais para a sua vida. E para a vida daqueles que estão do teu lado. Amém? Eu vou terminando então aqui. A gente terminou hoje no capítulo 2 de 2 Pedro. Eu vou